Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre segurança em sistemas distribuídos. Vamos estudar uma forma de comunicação segura utilizando um servidor de autenticação. Inicialmente, vamos estudar o servidor de autenticação com base em chave privada. Um servidor de autenticação, também chamado de centro de distribuição de chaves, ele vai ser um agente central de confiança que possui como responsabilidade distribuir chaves de conversação KIJ entre os clientes I e J. O servidor de autenticação ele vai manter uma única chave KI que vai ser como um password, uma senha que vai ser de conhecimento apenas do usuário I e aquele servidor de autenticação. Vale ressaltar que a chave KI ela é diferente da chave de conversação KIJ. Em outras palavras, a chave KI vai ser utilizada na comunicação entre o cliente I e o servidor de autenticação, enquanto a chave KIJ vai ser utilizada na comunicação entre os clientes I e o cliente J. Então, como funciona um serviço de comunicação baseado no servidor de autenticação? No primeiro passo, o cliente A ele vai se comunicar com o servidor S, que está apresentado na parte inferior do slide. Então, o cliente A ele vai solicitar ao servidor S a chave de conversação para se comunicar com o cliente B. O servidor S, então, ele vai enviar uma mensagem para A, pedindo para que o cliente A ele obtenha a chave de conversação KAB justamente dessa mensagem. Observe que essa mensagem ela vai ser criptografada utilizando a chave de conversação entre o cliente A e o servidor de autenticação S. E o que vai conter essa mensagem? No primeiro argumento, ele vai conter o cliente B, ou seja, com quem o cliente A deseja se comunicar. O segundo argumento é justamente a chave de conversação entre A e B. E como terceiro argumento, nós temos uma mensagem criptografada, porém utilizando a chave de conversação do cliente B com o servidor de autenticação. Então vamos estudar o próximo passo. O cliente A vai então enviar uma mensagem para o cliente B, solicitando que o cliente B ele recupere a chave de conversação KAB justamente do terceiro argumento da mensagem enviada pelo servidor de autenticação para o cliente A, pois dessa forma pode-se garantir que não se está comunicando com um impostor, pois só o cliente B de fato vai ter acesso à chave de conversação entre o cliente B e o servidor de autenticação. Então, se o cliente B for realmente o cliente B, ele vai desencriptografar e obter, então, a chave de conversação A e B. Isso apenas não é suficiente. Então, temos mais uma rodada, onde no quarto passo, o cliente B vai enviar para o cliente A: sim, eu consegui fazer isso. Prove agora que você é quem você realmente diz ser. Decodifique essa mensagem utilizando para criptografar a chave de conversação e temos o argumento chamado nonce, que como nós vamos ver, o nonce ele vai ser simplesmente como um número que só é utilizado uma única vez. Então ele vai lançar um desafio para o cliente A. Decodifique essa mensagem e extraia o nonce e decremente o argumento e me envie. Então, se o cliente A realmente for o cliente A, ele vai extrair aquela mensagem, decodificar e enviar o nonce decrementado de uma unidade para o cliente B. Dando continuidade, o que é então um nonce? Então nós vimos que o nonce ele foi utilizado como um desafio e na abordagem anterior o nonce ele foi feito para um uso único. E o nonce muitas vezes ele é um número arbitrário que deve ser utilizado apenas uma única vez. E como nós podemos gerar esse nonce? Justamente por um gerador pseudo-aleatório de números.
E vale ressaltar que no mundo da criptografia, nós não podemos utilizar geradores pseudo-aleatórios comuns. Há, na verdade, geradores de números pseudo-aleatórios para fins criptográficos. Então, o nonce ele vai ser utilizado para garantir que mensagens antigas não possam ser reutilizadas em ataques do tipo replay, que, como já comentei anteriormente, suponha que João transferiu R$1.000 para Maria. Então, um hacker ele poderia capturar aquela mensagem de João e enviar repetidas vezes para o servidor, de modo a fazer transferências indevidas. Então, a existência de um nonce na mensagem vai fazer com que o servidor identifique que as mensagens indevidas elas não devem ser processadas. E então, quando o cliente B justamente entende que a resposta daquele desafio pelo cliente A está correta, um canal seguro de comunicação ele foi estabelecido entre os clientes A e B. Ainda utilizando um servidor de autenticação, nós podemos perguntar como utilizar um servidor de autenticação para assinar um documento. Vamos então entender o fluxo das mensagens. O cliente A vai enviar uma mensagem para o servidor de autenticação. Dê-me o bloco de assinatura para o digest M. Então, o servidor de autenticação vai enviar uma mensagem para o cliente A. Então, ele vai, utilizando a chave do servidor, ele vai criptografar aquele digest, aquele resumo. E então, ele vai pedir para o cliente A que adicione aquela mensagem criptografada à mensagem que ele deseja enviar para o cliente B. Então, o cliente A vai enviar a mensagem original juntamente com o digest criptografado pelo servidor S, e toda essa mensagem vai ser criptografada utilizando a chave de comunicação A e B. E então, a mensagem vai ser enviada para o cliente B. E no passo seguinte, o cliente B vai descriptografar aquela mensagem recebida e vai pegar o conteúdo daquela mensagem e enviar para o servidor S, mas ele envia justamente o digest. Ele primeiro vai aplicar a função hash no conteúdo daquela mensagem, obtendo então o digest M' e enviará para o servidor S para verificação da assinatura. Então, o servidor S vai justamente calcular, criptografar na verdade o digest enviado e enviar a resposta para o cliente B. E então o cliente B vai poder comparar o KS aplicado em M enviado por A com o KS M' que foi justamente recebido por B. E então verificar a assinatura de A e então a autenticidade daquela mensagem enviada por A. Dando continuidade, vamos entender como nós podemos utilizar um servidor de autenticação baseado em chave pública. Então, um cliente A ele vai se comunicar com o servidor de autenticação e vai solicitar, por favor, me dê a chave pública do cliente B. Então, o servidor S ele vai enviar, utilizando criptografia com a sua chave privada, a chave pública do cliente B. Então, o cliente A ele pode decriptografar aquela mensagem utilizando a chave pública do servidor S. Então, isso vai prevenir, evitar que o cliente A ele receba uma chave falsa de um servidor de autenticação impostor. E então, em contrapartida, o cliente B ele vai poder obter a chave pública do cliente A da mesma forma. Dado que ambos já obtêm a chave pública um do outro, vamos então ingressar num mecanismo de handshake, onde o A vai enviar uma mensagem para o B, criptografando utilizando a chave pública do B com nonce. Apenas o cliente B vai conseguir decriptografar. O B, por sua vez, vai, utilizando a chave pública do cliente A, vai enviar o nonce recebido com o seu próprio nonce. E, por fim,
o cliente A vai enviar, criptografando, utilizando a chave pública de B, o nonce B recebido. Então, com isso, nós utilizamos um servidor de autenticação baseado em chave pública. Então, por fim, vamos entender o que está por trás de um certificado digital. Então, um certificado vai ser um documento que vai ser emitido para um usuário por uma entidade de confiança. Veja que eu enfatizei o conceito, a palavra confiança, para provar a posse de uma chave pública. E isso vai justamente incluir informações sobre a chave, sobre a identidade da pessoa que possui aquela chave e a assinatura digital da entidade que verificou aquele conteúdo, que é justamente o emissor daquele certificado. Então, como vai funcionar basicamente o certificado digital? Se a assinatura for válida e se o software que vai examinar aquele certificado justamente confia na entidade emissora, então ele pode utilizar aquela chave contida no certificado para se comunicar de forma segura. E o emissor do certificado é justamente chamado de CA, que é uma autoridade certificadora. Então, ela vai ser uma entidade que vai usualmente cobrar um preço por aquele serviço para emitir certificados para aquela pessoa. Por exemplo, eu, Ramon, posso contratar uma autoridade certificadora que vai atestar que aquela chave pública é minha. E sugiro que você dê uma olhada no protocolo X.509, que justamente vai especificar algumas regras desse protocolo para certificado digital. Vamos ver um exemplo. Então aqui há um exemplo fictício de um certificado digital. Então no início consta que eu, por meio deste, certifico que essa chave pública, indicada por essa numeração, pertence a Robert John Smith, que reside e tem essas propriedades. E justamente utilizou-se o SHA-1 no hash acima do certificado que vai ser assinado com a chave privada da autoridade certificadora, que vai então poder ser descriptografado utilizando a chave pública, conforme nós vimos anteriormente. E quais são os campos mais comuns no certificado digital? Tem justamente o número serial, a entidade que vai justamente pertencer àquele certificado, a entidade emissora, um campo que vai dizer que aquele certificado ele é válido a partir ou posterior a uma determinada data, a chave pública, o algoritmo de assinatura utilizado e a assinatura. Muito obrigado!